Capítulo 369. Fui reconhecido. Klein instantaneamente caiu em choque quando quase entrou no modo de combate. Mesmo que ele não usasse sua visão espiritual, ele poderia dizer pelo tom e pelas palavras de Ellen White que ele não estava supondo. Ele estava muito confiante e certo. Assim que os sentimentos tensos surgiram nele, Klein de repente pensou em algo. Por que eu deveria me preocupar com isso? Então, ele respondeu à sua própria pergunta em sua mente: e daí se eu fosse reconhecido? A situação atual é diferente do que era há 2 meses. Fiquei perturbado com o incidente com o embaixador Bakerland na frente dos Beyonders oficiais. Eu estava correndo, tentando agarrar cada opção possível. No processo, acabei entrando em contato com os círculos de Beyonders, e até mesmo a possibilidade de me tornar um descontrolado era bastante plausível. Portanto, mesmo que minha identidade como Beyonder fosse exposta, eles não pensariam muito sobre isso e desenterrariam meu passado. E é muito provável que o detetive Isengard Stanton seja um Beyonder e mantenha boas relações com a polícia e as organizações oficiais de Beyonder. Ele havia especulado que eu era o mesmo que ele e tentou gentilmente me ajudar. A esse respeito, mal posso ser considerado um membro limítrofe dos Beyonders oficiais e, se algo acontecesse, não seria necessariamente preso. Mais importante, já tornei minha imagem atual tão profundamente arraigada que não preciso me preocupar com nenhum pôster de procurado. Se algo der errado, posso simplesmente abandonar a rua Minsk, número 15, e minha identidade como Sherlock Moriarty. Então, com o que se preocupar? Sim, antes de vir para cá, também fiz uma adivinhação, e a revelação foi que quase não havia perigo. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, as pupilas contraídas de Klein, a expressão ligeiramente chocada e seu estado de luta ou fuga diminuíram, como se ele estivesse discutindo o clima do dia com Ellen White. Vendo sua expressão calma, Ellen White ergueu as sobrancelhas, deu alguns passos para o lado e passou por ele antes de se sentar lentamente ao seu lado. O vampiro olhou para o bispo Ultravisky, que conduzia os crentes no rito da Santa Ceia, e disse com desdém: Senhor detetive, não tem medo de que eu vá à delegacia e grite bem alto que você é um Beyonder? Da mesma forma, Klein olhou para frente e disse sem virar a cabeça: eu irei com você e gritarei bem alto que há um vampiro. Vamos ter um resultado destruidor. Você acha que eu tenho medo de você? Aspas. A expressão de Ellen White endureceu, ele ergueu o dedo indicador direito e disse: sanguíneo, um nobre sanguíneo. Entende? Antes que Klein pudesse falar, vendo que o bispo Ultravisky estava preocupado com os ritos da Santa Ceia, Ellen White riu e disse: de qualquer forma, finalmente serei livre. Fingi me submeter e disse ao velho que estava disposto a me converter para acreditar na Mãe Terra e estava profundamente arrependido pelo que havia feito. Embora eu não tenha ideia do que era necessário para mostrar arrependimento, não é um problema fingir. Aquele velho realmente acreditou em mim assim e também ficou muito feliz. Ele me deixou sair na hora e me deixou ser padre aqui. Ele me disse que enquanto eu memorizasse a Bíblia Sagrada da Igreja da Mãe Terra, ele me permitiria voltar para casa. Haha, aquele velho antiquado, que é todo musculoso e se tornou bobo por causa de sua fé, com certeza é fácil de enganar. Fácil de enganar? Klein virou a cabeça para olhar para o vampiro, parecendo presunçoso. Ele olhou para frente e disse: o bispo Ultravisky costumava ser um pirata, ele provavelmente matou muito mais pessoas do que o número de pessoas que seu pai já salvou. Além disso, a maioria dos piratas não confia em seus companheiros de tripulação. Traição e malandragem são comuns entre eles. Para ser um pirata relativamente bem-sucedido capaz de viver até o fim,
O bispo Ultravisky não seria uma pessoa que se deixa enganar facilmente, mesmo que não seja uma pessoa inteligente. Ellen White tinha um olhar de descrença enquanto desejava replicar. Klein esfregou o topo de sua bengala e acrescentou calmamente: ele tem um poderoso artefato selado em sua posse, é conhecido como vela do terror mental. Pode permitir que o usuário entre nos recessos mais profundos da alma do alvo. Lá, ninguém pode mentir. Além disso, este é apenas um de seus usos. Não sei se tem outras habilidades. Ellen gradualmente congelou, seus olhos perdendo o foco. Após uma dúzia de segundos, ele sussurrou com uma expressão pálida: quando eu disse que estava disposto a mudar minha fé, aquele velho entrou com uma lanterna. Havia uma vela na lanterna, e eu não dei uma boa olhada nela. Klein inclinou a cabeça e deu a Ellen White um olhar compreensivo. Talvez o bispo Ultravisky a tenha usado para plantar uma semente em você, uma semente que gradualmente e completamente o faz acreditar de todo o coração na Mãe Terra. O canto da boca de Ellen se contraiu, revelando um sorriso comparável ao de um zumbi. Não sinto absolutamente nada. Não deve ser nada como você disse. Além disso, meus pais não vêm? Eles podem culpar o Padre por meio de pessoas comuns, dizendo que ele me deteve à força, forçando-o a fazer uma escolha entre manchar a reputação da Igreja da Mãe Terra e me deixar ir. Não é uma ótima ideia? Klein manteve seu olhar de pena, juntou as mãos e levou-as ao nariz, agindo como um verdadeiro penitente. Se eu fosse o padre Ultravisky, escolheria chamar a polícia e pedir que eles descobrissem a verdade. Diga-me, quem você acha que vai sofrer no final, o bispo que tem o direito de pregar ou um vampiro? Sanguíneo, sanguíneo. Os músculos faciais de Ellen White pareceram se contrair. Ele cerrou o punho e deu um soco na parte de trás do banco à sua frente. Eu posso esperar. Assim que eu memorizar a Bíblia Sagrada, pedirei ao velho que me deixe voltar. Ele é uma pessoa verdadeiramente devota e não quebrará sua promessa. Klein não virou a cabeça e disse com um sorriso: estive na Avenida Baía do Rio, número 48. Seus pais já se mudaram. Naturalmente. Eles não apenas se mudarão, mas também se mudarão para algum lugar que eu desconheço, Ellen White respondeu sem hesitar. Klein acrescentou com um tom relativamente relaxado: eles se moveram com pressa. Deixaram muitas coisas para trás, como as coisas do seu quarto. A expressão de Ellen White de repente tornou-se extremamente maravilhosa. Ele abriu a boca, levantou-se abruptamente, passou por Klein e correu em direção ao bispo Ultravisky, que estava em frente ao emblema sagrado da vida. Padre, bispo, quero voltar para casa, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Gritou Ellen. Vendo que ainda havia crentes que ainda não haviam terminado a Santa Ceia, o padre Ultravisky não respondeu. Ele meramente deu ao lamentável vampiro um olhar calmo. Ellen rapidamente fechou a boca e ficou quieto. Ele olhava de um lado para o outro, parecendo extremamente ansioso. Sorrindo, Klein se levantou, pegou sua bengala e seu chapéu e caminhou pelo corredor até o banco da frente do salão da catedral. Quando a Santa Ceia acabou, ele caminhou até o padre Ultravisky e disse com uma expressão séria: Bispo, não sei por que você está mantendo Ellen aqui, nem quero saber. Só sei de uma coisa: os pais dele confiaram em mim para levá-lo de volta. Se esse padre gigante concordar com meu pedido tão facilmente, só posso acender uma vela de vigília para esse vampiro, Ellen. Não, tenho certeza de que ele vai odiar velas de hoje em diante. É melhor chorar por ele. Klein pensou secretamente. O padre Ultravisky olhou para eles e respondeu gentilmente: Ellen pode voltar para casa a qualquer momento. Reticências.
Klein deu uma olhada em Ellen White, ergueu a mão direita e bateu no peito. Ele queria gesticular o sinal da lua carmesim tocando no sentido horário, mas no final, ele se forçou a desenhar o emblema sagrado triangular. Ellen ficou bastante ansioso com o olhar que Klein lhe deu. Sem dizer uma palavra, correu para a porta da catedral e saiu sem problemas. Klein o seguiu em passo moderado, sem nenhum sinal de ansiedade. Depois de prosseguir no que parecia uma corrida, Ellen de repente diminuiu a velocidade e disse atordoado: "Sinto que estou começando a sentir falta da Igreja da Colheita, da sensação de memorizar a Bíblia Sagrada e do emblema sagrado da vida. Desejo voltar para limpar e arrumar o local. Só vai levar 1 hora, 1 hora. Essa semente plantada é ainda mais viciosa do que eu imaginava. Não importa aonde esse vampiro vá, ele retornará à Igreja da Colheita todos os dias e trabalhará por 1 hora. Isso é realmente muito bom. No mínimo, a semente que foi plantada não mudou a fé de Ellen. De certa forma, ele está mostrando algum respeito, mas por que usei a palavra respeito? Essa vela é chamada vela do terror mental, e dizem que vem de um dragão. O caminho do espectador é bastante assustador. Klein bateu com a bengala e disse: "Você precisa que eu te lembre de alguma coisa?" Não há necessidade. A expressão de Ellen se distorceu quando ele disse com raiva: "Vou lutar contra esse sentimento. Vou me mudar para Midshire ou Feisak. Não acredito que ainda desejaria voltar depois de deixar Backlund." Ele cerrou os dentes e de repente exalou: "Vamos pegar a carruagem de volta para a Avenida Baía do Rio." "Tudo bem," Klein respondeu com indiferença. Depois de alguns passos, Ellen parou uma carruagem alugada. Quando estava prestes a embarcar na carruagem, suas costas enrijeceram por 2 segundos. Então, ele disse tão baixinho que Klein mal pôde ouvi-lo: "Não tenho dinheiro comigo." "Eu tenho." Klein sorriu. Ellen parou de falar e subiu na carruagem. Klein sentou-se diante dele e, quando a carruagem começou a se afastar, perguntou, como se pensasse: "Seu pai é médico?" "Aquele que possui excelentes habilidades em drogas e medicina." Embora estivesse apático, Ellen ergueu o queixo por hábito. "Este é o presente que nós, os sanguíneos, desfrutamos. Os mestres de poções mais destacados são todos sanguíneos." "É mesmo?" Klein sussurrou para si mesmo, seus pensamentos um mistério. Depois de um momento de silêncio, Ellen disse: "Escreva para seu amigo e diga a ele que voltei para a Avenida Baía do Rio. Meus pais virão me procurar." "Tudo bem," Klein respondeu simplesmente. Depois de quase 20 minutos, a carruagem entrou na Avenida Baía do Rio e parou em frente à casa número 48. Depois de pagar a passagem, Klein saiu da carruagem e viu Ellen White olhar para o quarto, sua expressão tornando-se anormalmente excitada. Contendo-se, o vampiro pressionou a mão no peito e curvou-se profundamente para Klein. "De qualquer forma, devo agradecer." Klein imediatamente revelou um sorriso. "Não há necessidade de me agradecer. A grande recompensa por encontrar você e as taxas de transporte serão obtidas de seus pais. Além disso, você precisa preparar um remédio com efeitos Beyonder para me ajudar a tratar um paciente. Esta é a recompensa que sua família deve pagar." Nota: 1. Padre igual a função na igreja. Ponto.